Olá, turminha, bem-vindos. Bem, pessoal, hoje nós vamos aqui fazer a nossa correção, né? Nossa apostila de História de Fortaleza. Nós vamos fazer a correção do conteúdo Surge a Vila de Fortaleza, que eu trouxe para vocês as páginas 35 e 36, né, para casa. Onde na página 35, a primeira questão, vocês vão escrever aí, né, o que vocês entenderam sobre povoado, vila e cidade. Qual é a diferença de cada um. Eu trouxe uma sugestão, tá, pessoal, de resposta para vocês, mas fica a critério de vocês, se quiserem colocar a sugestão da tia Diana, tá bom? Mas caso a de vocês se aproximem um pouco aqui da minha sugestão, podem deixar, tá bom? Vamos lá. O povoado é um pequeno lugar habitado e vila é a povoação maior que o povoado. Já a cidade é a povoação maior que uma vila, habitado por uma população urbana, onde se encontram as atividades do comércio e das indústrias. Então, vocês podem colocar essa sugestão ou deixar mesmo a de vocês, tá bom? Na página 36, na questão 2, vocês irão responder aí essa questão, né? A partir de 1860, o Ceará começou a exportar algodão para a Europa. Que benefício esse comércio trouxe? Gente, essa resposta está bem na página 34 e eu consegui aí. A cidade passou a ser um grande centro exportador para o mercado externo. Essa é a resposta, tá bom? Está na página 34. Na terceira questão, vocês vão colocar V ou F. Fortaleza foi a primeira capital do Ceará? Não, não foi, né, pessoal? Na videoaula a gente até teve. E a primeira capital era Aquiraz. Então, é falso. A Casa da Câmara era o local onde se reuniam o Capitão-Mor e os vereadores? Sim, pessoal, essa resposta também está lá na página 35. Fortaleza tornou-se capital devido ao seu crescimento, tanto populacional quanto comercial? Sim, pessoal, sim, cresceu, né? A população foi de povoado, virou vila, de vila virou cidade. E então, e também a partir do comércio, né? Da comercialização de muitas coisas. Então, é verdadeiro. Inácio de Sampaio foi o engenheiro responsável pelo desenho da primeira planta de Fortaleza? Não, não foi ele. A primeira planta de Fortaleza foi desenvolvida por Silvio Pauley, né? Que é esse rapaz foi. Tem aqui na página 34, estava tirando aqui um pouco a dúvida, mas é falso, tá? E vocês vão marcar a opção correta, tá? Que é a opção C, FVVF, a opção C. Pessoal, na quarta questão, vocês não vão realizar. É uma questão que traz como objetivo realizar em turma. Então, a gente, nesse momento, não está podendo. Então, vamos deixar para quando a gente retornar, tá bom? Então, dada aí nossa correção, nós vamos para o nosso assunto de hoje, que é logo após aí a página 37. Nós vamos falar sobre a construção de uma estrada, né, também de meio de transporte muito importante para a capital na época aí em que o comércio, em que a economia girava em torno do algodão, tá? Então, nós vamos falar aí sobre as mudanças ocorridas em Fortaleza, página 37, que tem aí uma explicação sobre a economia cearense, né, que se destacou aí um importante centro coletor e distribuidor do produto do algodão, tá, pessoal, do algodão. Nessa época, o transporte do algodão e outros produtos era feito através de carros-bois, carros puxados a bois, mas como o crescimento da população aumentou muito, né, aí diante das dificuldades desse meio de transporte, né, houve-se a necessidade do surgimento de um meio de transporte mais rápido e seguro, que foi, pessoal, o transporte, o trem. Já existia o trem, porém era apenas pela circulação de pessoas, trazendo do interior para a capital pessoas, mas com o crescimento aí, o surgimento do algodão, crescimento, aliás, houve essa necessidade de implementar mais
a questão do transporte para transportar o algodão do interior para a capital, tá? Então, em 1873, a primeira ferrovia do Ceará foi instalada, tá, gente? A estrada de ferro foi construída, né? Nesse caso, a ferrovia facilitou a chegada mais rápida dos produtos ao porto de Fortaleza, que era o porto, né, do Mucuripe, no litoral, e transportava os produtos para fora do país. Então, para vir dos interior para cá, de carros de boi, imagina, gente, demorava muitos dias. E com o surgimento dos trens, aí sim, transporte mais rápido, chegava rapidinho aqui os produtos, né, que vinham dos interior. Então, também os trens, né, se tornou um importante meio de transporte para as pessoas. Na verdade, gente, eu me confundi um pouco lá no início, que eu expliquei. O surgimento dos trens foi realmente nessa época, tá? Nessa época que se tornou tanto meio de transporte de cargas como meio de transporte de pessoas, tá bom? Só aí corrigindo, né, a fala da tia Diana no início, os trens foram né, inventados aí, criados as estradas de ferro nessa época. E aí, pessoal, assim como as embarcações que vinham de outros países precisavam desembarcar em um porto, os trens precisavam de um local de chegada para poder retirar essa mercadoria. Então, esses locais eram chamados de estações ferroviárias, que foram construídas várias aqui em Fortaleza. Uma delas é a Estação Ferroviária João Felipe, que foi inaugurada no dia 30 de novembro de 1873, exatamente na época em que foi feita as ferrovias, né, as estradas de ferro, e ela foi criada como homenagem ao engenheiro de Tauá, o ministro do interior do governo Floriano Peixoto, João Felipe Pereira, por meio de decreto assinado por José Linhares, que assumiu a presidência no lugar de Getúlio Vargas, localizado no centro de Fortaleza, na Praça Castro Carreiro. É um patrimônio histórico, tá, pessoal? Essa estação ferroviária João Felipe é a primeira estação ferroviária de Fortaleza, tá bom? Eu trago ela aqui nos dias atuais, ainda existe, muito bonita, né? Por sinal, que eu ia dizer, por sinal, muito bonita. E ela existe, ela é um centro cultural, um patrimônio cultural, né? Tombado aí que a gente já falamos em aulas passadas, né? Aí depois veio a estação de Parangaba, tá, pessoal? Depois da estação de João Felipe, veio a estação Parangaba, que foi inaugurada também no dia 30 de novembro de 1873, como estação de trem Vila Nova de Arroxes. Na década de 1930, foi demolida por ser a atual estação que foi inaugurada em 1941, que é a atual estação de hoje, né? A estação de Modubim também foi construída em 75, 2 anos depois, né, da estação de Parangaba. Aliás, né, gente, é isso mesmo. E depois ela também foi demolida, em seu lugar surgiu uma nova, com uma estrutura mais moderna, que já foi lá em 1970. Em 1875, ela foi construída e em 1970, quase um século depois, ela foi demolida e foi reconstruída com uma estrutura mais moderna, estrutura de ferro e tudo mais, né? Depois, a estação de Antônio Bezerra, que fica no antigo bairro Barro Vermelho, né? Foi inaugurada já em 1915, quase na mesma época aí da estação de Modubim, quando ela foi restaurada, né? E ela foi construída, gente, no estilo colonial inglês, tá? E essas estações, pessoal, elas eram construídas com o objetivo de facilitar as cargas que chegavam na capital para irem para o porto e de lá serem exportadas para outros países, tá certo?
Na ocasião, essas estações, elas também traziam pessoas que vinham do interior para a capital resolver alguma coisa. Então, vejam aí a importância delas para o desenvolvimento do Estado, né? Não só de Fortaleza, como do Estado, porque, como é que eu quero dizer, trouxe vários benefícios, né, para as pessoas que moravam nos interiores. Outras estações ferroviárias foram construídas também, tá, gente? Além dessas estações citadas, né, anteriormente, outras estações foram construídas, deixa eu não ver aqui, também em Fortaleza, né, que são as mais recentes, né, são as mais recentes que a gente tem aqui na capital, que são as estações do Otávio Bonfim, e que fica lá no bairro Saria Brito. E depois também tem outra estação que é a estação de Couto Fernandes, também, que tem aí na imagem, na imagem aí, né? E depois teve também essa estação da Vila Peri, que fica no bairro, né, lá na Vila Peri mesmo, no Acarape, e Manuel Sátiro. As mais recentes, gente, que foram construídas, as estações do Conjunto Esperança, né? E do bairro Alto Alegre. Essas estações, gente, elas foram demolidas para que fosse possível a construção de um transporte muito conhecido aqui por nós, que é o transporte do Metrofol. Só que esse assunto eu vou dar uma pausa, né? E a gente vai conversar sobre ele na nossa próxima aula, porque é um assunto que é mais atual, né? É o assunto do Metrofol e trouxe várias transformações para a cidade de Fortaleza. Então, eu vou conversar com vocês sobre isso posteriormente, tá bom? Então, a nossa aula foi sobre as estações ferroviárias, sobre os trens, a importância desses transportes, tá bom? Então, meus amores, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Super beijos!